Eu quero até aproveitar que a gente está falando sobre isso e antes de passar para você, Zé Maria Trindade, eu vi aqui o nosso amigo Álvaro Noceira que vai falar sobre a ata do Copom que foi divulgada e que mostra e aponta o motivo do Banco Central estar meio reticente ali e segurar a taxa básica de juros, porque a questão fiscal estaria também impactando na decisão que está sendo tomada hoje pelo Comitê Monetário aqui do país. Fala, Álvaro, o que saiu aí de informação importante? Boa tarde para você, Cine. Boa tarde a todos que nos acompanham no 3 em 1. A ata destacou que o Banco Central não vai hesitar em subir a taxa de juros para controlar a inflação. Lembrando que a taxa Selic ela foi mantida em 10,5% ao ano em uma decisão unânime. No documento, o comitê atribui a essa manutenção da Selic a um cenário externo, a um cenário internacional incerto e um cenário interno marcado pela resiliência na atividade, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas. O câmbio também vem sendo um problema. Ontem o dólar ultrapassou os R$ 5,80, mas caiu e fechou em R$ 5,74, que foi o maior valor desde 2021. Após a divulgação dessa ata do Banco Central, o dólar hoje apresentou uma forte queda de mais de 1%. E ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo federal vai cortar gastos para atingir a meta fiscal. Volto com você, Cine. Obrigado pelas informações, Álvaro. Eu já quero trazer também uma manifestação do vice-presidente da República sobre essa decisão do Copom. Vamos acompanhar. É preciso agir nas causas dos problemas e o custo Brasil é um dos principais desafios que nós temos. A reforma tributária vem ao encontro desse objetivo, a política fiscal rigorosa e o governo vai cumprir o arcabouço fiscal cortando despesa, tendo mais eficiência nos gastos, para poder cumprir rigorosamente o arcabouço fiscal e, com isso, a gente poder reduzir a taxa de juros, que não tem nenhum sentido do Brasil, com reserva cambial, 370 bilhões de dólares, segurança jurídica, mercado consumidor grande, inflação controlada, ter o segundo maior juros real do mundo. Só perdemos para a Rússia, que está em guerra. Zé Maria Trindade, o vice-presidente da República diz, é como se o país estivesse sendo punido, entre aspas, pela taxa básica de juros de maneira injusta diante do que está perseguindo e do que já estaria fazendo em relação ao corte e ajuste fiscal. Nos bastidores, o governo atual, o governo do presidente Lula, quer debitar na conta do presidente do Banco Central, Campos Neto, a alta taxa de juros e a impossibilidade do Brasil crescer acima do que vem crescendo, que é um crescimento baixo. E isso está encontrando dificuldades na realidade, né? Isso é um sintoma. Taxas de juros, representam a economia, o que o mercado acha da economia. Qualquer pessoa que entenda um pouquinho de economia, e eu não entendo muito de economia, dá para saber que é discurso dizer que haverá déficit zero. É só o discurso. O mercado não acredita em discurso, acredita em evidências, acredita em ações. E o governo está indicando que vai continuar com a política fiscal frouxa. Isto é real. Esta é a realidade. A ata do Copom, eu até brincava que a ata do Copom parece aquela história de Nostradamus, né? Quando o Mar Vermelho, não sei o que e tal, haverá no determinado momento. Quer dizer, eles usam muito essas palavras porque sabem que isso repercute no mercado. Então, cada palavra da ata do Copom, ela é medida ali milimetricamente. Por isso que ela não sai imediatamente, demora um tempo, ela é avaliada por todos os diretores mais de uma vez. E o que fica é o seguinte: se é verdade que haverá a possibilidade de volta de aumento de juros, no futuro, por que não agora, Porque a realidade não vai mudar. O governo está ainda com a tendência de gastar acima da arrecadação. Toda a ata do Copom e toda essa alta de juros vem em decorrência de uma desconfiança de que as contas não vão fechar. Ou o governo, no final das contas, vai cortar muito, o que não deve acontecer, porque vai pegar despesas obrigatórias, ou então vai pedir ao Congresso Nacional créditos
suplementares. Isso significa dívida. E a dívida é uma grande preocupação que a economia aponta para o Brasil. Piperno, vai lá e depois mais um espacinho aqui para o Segré para vocês arrematarem, por favor. Que cara é essa? Que, de fato, a gente tem, assim, uma forma de pensar a economia aqui no Brasil que é muito hegemônica e que eu custo a entender qual a lógica disso. Porque, vejam, o que se faz aqui não é praticado no resto do mundo. Já começa por aí. Então, eu entendo conceitualmente esse raciocínio. Agora, a dose cavalar, ela é indefensável. E veja, a dose cavalar indefensável, ela é que hoje, enfim, faz 5 minutos, 10 minutos, eu acabei de citar o André Lara Rezende. Outro dia eu cito Felipe Salto. Então, são muitos os economistas que, obviamente, divergem disso. Agora, aqui no Brasil, há sim essa cultura de juros altos. Ninguém está dizendo que na canetada a taxa de juros tem que ir para 5%, 6%. O que está se pedindo é apenas que o Brasil não tenha a segunda maior taxa de juros, porque a economia do Brasil ela não está tão desajustada assim. E outra coisa, a economia do Brasil... Veja, quando essa ata diz, por exemplo... fala da resiliência do crescimento, meu Deus do céu, ou seja, nós não temos mais o direito de crescer. Se a economia der um suspiro, se o PIB crescer um pouco mais, se a indústria que estava lá no buraco e que começa a querer respirar agora e tal, se der mais um salto, juros dela. É incrível como no Brasil ainda predomina essa forma de pensar. Você não concorda com ele, Segré? Não concordo. Nem você, Gani? Não, vai lá, Segré. Pode ir, tranquilo. Não, porque você vai responder o Piperno e eu quero responder o vice-presidente. Então eu vou responder o Piperno. Bom, primeiro que, de fato, a atividade econômica mais elevada, e se você tem um país com baixa capacidade produtiva, que é o caso do Brasil, gera pressões inflacionárias. Se a gente tivesse uma capacidade produtiva igual dos Estados Unidos, seria diferente. Mas o hiato aqui, né, a diferença entre demanda e oferta é muito pequena. Então, qualquer aquecimento gerado, incentivos do governo pode gerar pressões inflacionárias. Mas o meu ponto não é nem em relação a isso. O grande ponto que essa taxa de juros é alta no Brasil decorre de um Estado muito inchado. A taxa de juros, Piperno, por 2 vezes, chegou a patamares muito baixos no Brasil, no governo Dilma. O que você defende aconteceu no governo Dilma. Foi lá para 7,25. Chegou a 7,25. Se sustentou. Com todo respeito, isso é uma confusão intelectual. Eu não defendi aquilo. Eu defendo um corte em relação ao que existe hoje. Lá é evidente que na canetada cortaram. Mas veja, aqui, aí que está o negócio, o desproporcional é agora. E veja, a história de que o Estado é inchado e por isso as taxas são sempre altas, ela também, com todo respeito à nossa audiência, ela não tem respaldo na história, porque nos momentos em que o Estado, por exemplo, não era tão inchado, a taxa era alta, a mesma coisa, e vai ser sempre. Mas o Estado brasileiro sempre foi um Estado inchado, gastador, com histórico inflacionário muito elevado. Tem uma entrevista do Gustavo Franco de 2015, no momento de 1 hora, se botar lá no YouTube, 1 hora no Roda Viva. Ele diz o seguinte: não tem nenhum país do mundo, até quero checar e fazer essa conta, que o endividamento per capita do Estado, se eu pegar não a dívida PIB, mas a dívida em relação ao PIB per capita, não tem nenhum país do mundo que tem um endividamento estatal per capita tão elevado quanto o brasileiro. Em outras palavras, 3/5 da dívida é financiado, 3/5 dos recursos da sociedade é para financiar o Estado. Por isso que a taxa de juros é muito elevada. Agora 5h50, pessoal da rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês para o nosso giro final. Arremate, Segré, para a gente seguir. Vamos lá. A primeira coisa, recomendo ao vice-presidente que se informe um pouco melhor. O Brasil tem a 3ª taxa mais alta do mundo. A primeira é Turquia, que tem 12,13% em termos reais. A segunda é Rússia, que tem 7,55% em termos reais. A terceira é Brasil, 7,36% em termos reais. Então não é a segunda, não. Aí a pergunta, na fala do vice-presidente, nós vamos comprometer com a redução do gasto e vamos melhorar a eficiência. Estamos em agosto do 2º ano, já passaram 18 meses desde que assumiram o governo. Só agora se lembram de que tem que baixar o gasto e tem que melhorar a eficiência. E os últimos 18 meses fizeram o quê?
Gastaram muito e gastaram mal. Mas aí o problema dessa questão da taxa de juros que o Piperno menciona há muito tempo, devemos lembrar que desde 2003 até agora, a taxa de juros sempre foi muito alta, sobretudo nos governos do PT. A taxa mais baixa em termos reais foi no governo do Bolsonaro. Então isso não tem, e tampouco estou dizendo que isso é bom ou é ruim, historicamente é alta, mas se tentarem, por única vez, diminuir o gasto público, com certeza isso seria uma forma de levar a taxa de juros para um patamar menor. O problema é que não entendem, não sabem, ou não querem, ou não podem fazer com que o gasto público diminua.